Você está no canal Investidor 7, um canal que se propõe a falar em investimentos, finanças pessoais e economia com um toque de ceticismo e pensamento crítico, e eu sou André Massaro. Nesses últimos dias eu fiz um exercício mental e procurei qual seria um tema interessante que fosse escandaloso, apelativo e talvez até mesmo de mau gosto, mas que não envolvesse mentir ou atacar alguém. E o resultado desse exercício é o que você vai ver agora. Como ficar rico com a Terceira Guerra Mundial. Mas eu quero lembrar que você está no canal O Investidor Cético, então antes de escrever qualquer coisa nos comentários baseado apenas no título do vídeo, eu peço que você assista até o fim, pois as coisas podem não ser exatamente como você imagina. No momento em que eu gravo esse vídeo, tem dois lugares no mundo onde as coisas já foram para as vias de fato. Leste europeu, Ucrânia e Rússia, e Oriente Médio. Alguns entendedores de geopolítica dizem que basta agora um navio chinês dar uma trombada com algum navio filipino ou americano no mar do sul da China e a confusão está feita. Outros ainda dizem que a Terceira Guerra Mundial já começou, o que pode fazer sentido, pois a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não foram declaradas. Ninguém foi lá num palanque e disse: está iniciada a Segunda Guerra Mundial, como quem declara o começo dos Jogos Olímpicos. Aquilo foi uma sucessão de conflitos que foram se ligando e escalando, e quando se deram conta, o mundo inteiro já estava brigando. Então o primeiro ponto é esse: a Terceira Guerra Mundial pode já ter começado, talvez apenas ainda não escalou. O segundo ponto é que, se já começou, essa escalada pode ocorrer de várias formas. Pode virar uma guerra generalizada, porém convencional, sem uso de armas nucleares. Pode ser uma guerra com uso limitado de armas nucleares táticas de menor poder de destruição, ou pode ser uma guerra nuclear em larga escala, com uso de armas estratégicas, bombardeio de grandes cidades e todas aquelas coisas que até o momento pertencem ao mundo dos filmes e das histórias de ficção. E aí tem um terceiro ponto. Se ocorrer uma guerra nuclear em larga escala, será que o mundo acaba? Se acabar, como diria o ícone pop, filósofo contemporâneo e símbolo máximo do empreendedorismo brasileiro, Seu Creyson, seus problemas acabaram. Então morre todo mundo e beleza, ninguém mais precisa se preocupar com dinheiro, com investimentos. Mas e se o mundo não acabar? E se, a despeito de todas as mortes e destruição, você ainda estiver aqui? Bem, quem é um pouco mais velho como eu e tem memórias da época mais intensa da Guerra Fria, nos anos 80, deve se lembrar de um conceito chamado inverno nuclear. A tese do inverno nuclear dizia que poeiras e fragmentos levantados pelas explosões nucleares subiriam até as camadas mais altas da atmosfera, bloqueando a luz solar e tornando a Terra inviável para a vida humana. A tese do inverno nuclear dizia que mesmo aqueles lugares que não fossem afetados pela radiação, lembrando que a radiação das armas nucleares tem um decaimento rápido, seriam afetados pelo tal inverno nuclear, e quem não morresse explodido ou contaminado pela radiação iria rapidamente morrer de frio ou fome. O inverno nuclear é um cenário hipotético que foi proposto em simulações climáticas. Não sabemos se é o que acontece, até porque nunca vimos nada similar. Mas alguns cientistas e pesquisadores mais recentemente começaram a questionar a ideia do inverno nuclear, dizendo que o cenário projetado é exagerado, mesmo considerando uma guerra nuclear em larga escala. Ou seja, há a possibilidade de que ocorra uma guerra nuclear em larga escala e que ainda assim o mundo continue existindo. E quando se fala em mundo, obviamente não estamos falando do planeta Terra, do corpo celeste. A Terra já aguentou coisa bem pior que isso no passado e se segurou firme. Mundo, nesse contexto, é a própria humanidade, ou pelo menos essa estrutura social e institucional que a gente tem hoje. E esse é o cenário no qual a gente vai focar aqui. Um cenário de grande destruição em escala global, mas em que ainda vão existir países com algum grau de governança e com algum grau de ordem social. Mas voltando à nossa hipotética Terceira Guerra Mundial, as atuais evidências, lembre-se que aqui é o canal Investidor Cético, sugerem que, se acontecer, os principais eventos vão se concentrar no hemisfério norte, principalmente no eixo que conecta Europa Central, Oriente Médio e Sudeste Asiático. Ou seja, nós brasileiros em particular e sul-americanos em geral, parecemos estar em uma região geograficamente privilegiada e afastada da confusão, a não ser que a Venezuela também vire um teatro de guerra. Nessa hora que se revela uma grande vantagem viver em um país de para quem o resto do mundo não dá mínima e que literalmente é a periferia do mundo, o ponto mais distante desse eixo onde a guerra pode se desenrolar.
Mas como assim? Ninguém dá a mínima? E as riquezas da Amazônia? Bom, neste exato momento, as grandes potências mundiais não parecem estar muito interessadas nas nossas riquezas. Aliás, se você tiver alguma evidência que mostre o contrário, escreva aí nos comentários. Mas em um cenário de guerra, a Amazônia, assumindo que ela não vai virar um deserto por conta de alterações climáticas e outras riquezas naturais do Brasil, certamente vão passar a ter um enorme valor. Mas a partir desse momento quero começar a falar de oportunidades nesse mundo devastado pela guerra e quero separar em oportunidades de investimento em ativos negociados em mercados financeiros, assumindo que ainda teremos algo remotamente parecido com mercados financeiros, e oportunidades de empreender. Bom, primeiro vamos às questões éticas. Eu sei que pensar em conquistar riqueza em um cenário que envolve tantas mortes e destruição pode ser uma coisa um pouco desconfortável. Só que aqui é o canal O Investidor Cético e não o Investidor Sentimental. Em um cenário de guerra, um hedge clássico é o ouro. O ouro é um metal de baixo valor intrínseco e que só tem valor porque as pessoas acreditam que ele tem valor. Então o ouro só faz sentido em um cenário em que se mantém um mínimo de ordem social. Em um cenário apocalipse zumbi de efetivo colapso da civilização, as únicas coisas em que vale a pena investir é comida, remédios e munição. O mesmo pode-se dizer de criptomoedas. Elas podem ser uma reserva de valor, contanto que o resto das pessoas as reconheçam como reserva de valor. Com relação a ações, especialmente para aqueles que querem se posicionar antes de um conflito maior virar uma guerra total e de larga escala, setores que podem ter alta demanda são, obviamente, o setor de defesa e militar, de defesa cibernética, que tudo indica vai ter um papel de muito destaque em uma hipotética terceira guerra mundial, infraestrutura e engenharia, especialmente pensando nos esforços de reconstrução pós-guerra, commodities, materiais básicos têm alta demanda em tempos de guerra, e tecnologia em geral, especialmente aquelas com alguma possível aplicação militar. Como estamos falando de uma guerra mundial, a diversificação entre países precisa ser levada muito a sério. Para o investidor brasileiro típico, diversificação internacional significa investir nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos são o alvo final de uma boa parte das armas nucleares estratégicas que existem no mundo. Então não basta diversificar entre setores, é preciso diversificar entre países e ciente de que uma parte significativa desses investimentos pode ser perdida de forma irreversível. Mas uma boa carteira de investimentos, bem protegida e bem diversificada em uma situação assim, pode gerar uma verdadeira fortuna, mesmo sabendo que as oportunidades de ganho com investimentos em ativos financeiros costumam ser mais limitadas que as oportunidades de ganho empreendendo. E antes de falarmos sobre oportunidades de empreender nesse mundo virado do avesso, assumindo que o mercado financeiro ainda esteja lá, quero lembrar que as opções são uma excelente ferramenta tanto para ganhos quanto para proteção. E não precisa esperar uma guerra mundial para começar a aprender. Comece agora com o meu curso A Sua Única Opção. O link para se inscrever está na descrição e no card aqui em cima. Mas voltando ao empreendedorismo de guerra, eu não sei muito sobre imóveis e desenvolvimento imobiliário, mas se eu entendesse disso, acho que eu iria fazer um condomínio de alto padrão, altamente fortificado em algum lugar bem no meio do Brasil, ou então no norte da Argentina, onde as temperaturas podem ser um pouco mais amenas. Afinal, podemos não ter inverno nuclear, mas o clima certamente vai ficar bem desregulado. Eu vejo notícias e reportagens sobre bilionários do Vale do Silício comprando bunkers na Nova Zelândia, e eu penso, mas agora a Nova Zelândia está ali na linha de tiro. O local isolado, longe da radiação, longe da confusão, é aqui, é no meio da América do Sul. Se eu soubesse como fazer, eu comprava umas terras no meio do Brasil, fazia um condomínio de alto padrão fortificado e ia vender lá no Vale do Silício. Uma guerra mundial, e nesse caso nem precisa ser nuclear, ia causar um caos nas cadeias de suprimento que ia fazer aquilo que aconteceu na pandemia parecer uma brincadeira de criança. Então conseguir prover transporte e armazenamento, especialmente para bens essenciais, seria um caminho certo para a fortuna. E a América do Sul pode não ser o ideal do ponto de vista de logística, de transporte, mas para armazenamento seria muito interessante. Outro setor que pode oferecer oportunidades incríveis é segurança privada. Estamos assumindo que o mundo vai ter um mínimo de ordem social, mas é o mínimo mesmo.
Especialmente considerando que boa parte das pessoas envolvidas com defesa e segurança pública no mundo vai estar envolvida de forma direta ou indireta com a guerra e que grande parte das baixas humanas vai acontecer exatamente entre esses profissionais que entendem de armas de segurança e de proteção. Então, prover segurança privada para indivíduos, empresas, depósitos e instalações industriais em um ambiente politicamente instável, em que os governos podem ter grande dificuldade em manter a ordem, pode ser outro negócio com potencial de criar grandes fortunas. Outros dois negócios que vale a pena mencionar são a agricultura, mas aí manter a segurança das terras contra invasores vai ser um fator chave, e energias renováveis. A guerra certamente iria causar uma disrupção no fornecimento de alimentos e energia, e aqueles que conseguirem prover isso localmente vão ser os novos reis do pedaço. O cenário de guerra e pós-guerra certamente iria ser muito complexo e caótico, e nesse vídeo eu nem falei de possíveis implicações econômicas como inflação, impactos no mercado de trabalho, com direcionamento de mão de obra para o esforço de guerra, realinhamento geopolítico de diversos países e flutuações na atividade econômica que poderiam ir de uma desaceleração durante a guerra para um superaquecimento no pós-guerra. Certamente teria muito mais coisa para falar e muitas outras oportunidades gritantes que não foram mencionadas. Então já fica o meu convite para você colocar aí nos comentários que outras oportunidades você enxerga nesse cenário catastrófico que não foram mencionadas no vídeo. Quem sabe não temos em algum momento uma segunda ou mesmo uma terceira parte desse vídeo. E lembrando, este é o canal Investidor Cético. Como céticos e adeptos do pensamento crítico, precisamos manter a mente aberta para todas as possibilidades, inclusive as mais extremas e desconfortáveis, e tendo cuidado com pré-julgamentos e pensamentos pré-concebidos. Se você quiser saber mais sobre como sobreviver e, quem sabe, prosperar em cenários de crise, ainda que crises menos graves que a tratada nesse vídeo, fica como sugestão esse vídeo sobre como se preparar para uma recessão.